Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado, referente ao 8º ano do ensino fundamental. Esse é o volume número 2 e corresponde à terceira semana, que traz como unidades temáticas a álgebra e os conteúdos relacionados, sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, resolução de sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas, solução gráfica de um sistema e relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano em equipe ou individual. No nosso caso, vamos fazer em individual, né? Questão número 1. Um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Então está aqui a matéria jornalística 1, a matéria jornalística 2. A 1 fala que pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas, conforme calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para a vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. E na matéria 2, fala que o Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba e esse número caiu para apenas 20% em 2010. Bom, catapora, depois mudou para cachumba, né? Pode ser aqui um pequeno erro, né? Então tá aqui as 2 matérias e os gráficos correspondentes a essas matérias, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, fala assim, ó, em 1970, 20% da população acessava os postos. Se eu vim aqui em 1970, eu tenho que 60% acessava os postos. Opa, esse gráfico A não é da matéria 1, né? E aqui fala que em 1970, 60% da população esteve infectada. 1970, 20%. Então, esse gráfico B, né, não é da matéria 2. Os gráficos estão trocados, né? Já deu para perceber ao analisar a matéria com o gráfico. Vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a cada matéria jornalística. Para isso, responda as seguintes questões. Então, item A. Localize e escreva os pares ordenados de cada um dos gráficos. Bom, então, vamos lá, né? O gráfico A, os pares ordenados. Vou pegar só os que estão em destaque, tá? Esse ponto aqui é o ponto A, que se refere a 1970 e 60. Então, vamos colocar assim, ó, gráfico A. E eu tenho os seguintes pontos, 1970 e 60. Então, vou colocar aqui 1970 e 60. O ponto B, eu tenho 1980 com 50. Então, 1980 e 50. O ponto C, 1990. Então, 1990 com 40. O ponto D, nós temos aqui 2000 com 30. E o último ponto E, nós temos aqui 2010 com 20. Então, 2010 com 20. E vamos fazer a mesma coisa com o gráfico B, né? Como está simples, vamos acelerar o vídeo. Prontinho. Então, localizamos e escrevemos pares ordenados, tá? Então, coloquei aqui, sempre começando com um ponto A. Então, A, B, C, D, A, B, C, D, E. Então, esse é o item A. Item B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta tem relação com o comportamento
das duas grandezas envolvidas? Bom, gráfico A. À medida que nós aumentamos aqui os anos, né, 1970, 80, 90, 2000, 2010, a gente está aumentando os anos. O que está acontecendo com a porcentagem? A porcentagem está diminuindo, né? Então a pergunta foi: as duas grandezas crescem conjuntamente? Não, né? Porque à medida que o ano vai aumentando, a porcentagem vai diminuindo. Então vamos colocar assim: uma cresce e a outra decresce. Beleza? Então, esse foi o primeiro item. O segundo, a inclinação da reta tem relação com o comportamento dessas duas grandezas envolvidas? Sim, né? A gente pode pensar nessa inclinação aqui. Aqui eu tenho uma inclinação, vamos considerar assim, ó. Aqui eu tenho uma inclinação x. Essa inclinação aqui é y. Essa inclinação é um ângulo menor que 90. Essa inclinação é um ângulo maior que 90. Então perguntou se essa inclinação tem a ver com o comportamento dessas duas grandezas. Então eu vou apenas responder sim, tá? É a matéria que vocês vão estudar aí pela frente. Tá? Então esse foi o item B. O item C, né, pede a mesma coisa, só que para a gente olhar agora um pouquinho para o gráfico B. Né? O gráfico B, à medida que a gente aumenta aqui os anos, né, estou aumentando, 70, 80, 90, 2000, 2010, o que acontece com a porcentagem? A porcentagem está aumentando. Então elas crescem juntas. Né? Então o primeiro item aqui, vamos colocar assim, crescem conjuntamente. E a inclinação da reta tem relação com o comportamento dessas duas grandezas? Sim. Ou seja, a gente pode concluir, quando as duas aumentam ao mesmo tempo, né, quanto mais anos, maior a porcentagem. A reta cresce. Então, quando as duas aumentam juntas, a reta cresce. Agora, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, a reta ela decresce. Aqui a gente tem uma reta decrescente, ela está diminuindo, está descendo, e aqui a reta está subindo. Beleza? Letra D. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística. Bom, nós já fizemos a leitura da matéria jornalística, né? Por exemplo, aqui a matéria jornalística 1. Ela fala que em 1970, apenas 20% da população acessavam os postos de saúde. Então tem que ter esse par ordenado nos gráficos. 70 com 20%. 1970 está com 60%. Então esse não é o gráfico da matéria 1. E aqui eu tenho 1970 e 20%. Ok. Então o gráfico B, ele corresponde à matéria jornalística 1, ou a matéria jornalística 1 corresponde ao gráfico B. Aí olhando para a matéria jornalística 2, nós temos aqui que em 1970, 60% da população foi infectada, não sei se é por cachumba ou se é por catapora, né? Mas o importante para a gente é que 1970 se relaciona com 60%. Então, sobre esse gráfico, né, 1970 se relaciona com 60%. Então, o gráfico A, ele corresponde à matéria jornalística B, ou a matéria jornalística B corresponde ao gráfico A. Beleza? Então, é só escrever aí no quadrinho acima, matéria jornalística 1 corresponde ao gráfico B, matéria jornalística 2 corresponde ao gráfico A. Beleza? Dando sequência aí na nossa correção, então. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate qual ou quais. Bom, quais foram os equívocos, né? É o que a gente respondeu no item anterior. A matéria jornalística 1, ela fala que 1970
20% da população cessava os postos, e isso não aparece no gráfico A, e sim aparece no gráfico B. Então a justificativa aqui do item E, eu acho que é o que a gente colocou no item D, né? Analisando as informações da matéria jornalística 1, nós temos 1970, que corresponde a 20%, e isso relaciona ao gráfico B. E na matéria jornalística 2, nós sabemos que em 1970, 60% da população teve cachumba, né, ou catapora. Isso relaciona com o gráfico A. Então, de fato, os gráficos ficaram trocados, tá? Não houve um erro na construção do gráfico, mas os gráficos ficaram trocados, né? A pessoa pode ter construído certo, mas na hora de publicar ficou simplesmente invertido, beleza? Então aqui a gente vai relatar quais foram os equívocos, né? Ao publicar a matéria, o gráfico A e o gráfico B ficaram invertidos, né? O gráfico A corresponde à matéria 2 e o gráfico B corresponde à matéria 1. Então essa é a justificativa que vocês vão responder no quadrinho acima, tá? Além de poder citar aí que no gráfico não, né? Na matéria 2, ele fala em catapora e depois lá embaixo ele fala em cachumba. Beleza? Então, dando continuidade, nós temos aí agora a questão número 2. Leia-se: associe as equações y igual a 2x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Associe as equações aos seus respectivos gráficos. Bom, se eu descobrir um, o outro vem de brinde, né? Vamos pegar essa primeira equação, vamos trabalhar com ela? Vamos colocar ela aqui no cantinho. Vou colocar assim, ó, y igual a 2x mais 1. Vamos imaginar uma tabelinha aqui de maneira bem simples, ó. Vamos criar algumas coordenadas. Vamos imaginar que esse x aqui, ele possa ser 0 e 1. Só para a gente ter uma ideia, tá? Se o x for 0, bom, se o x for 0, 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Se o x agora for 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Vamos olhar se nesse gráfico 1 eu tenho esses pontos, né? Primeiro ponto, 0 para x, 1 para y. Então, 0 para x, 1 para y. Então, marco 1. Segundo ponto, 1 para x, 3 para y. 1 para x, 3 para y. Se eu ligar aqui os dois valores, eu vou encontrar esse ponto. E os dois pontos pertencem à reta. Ou seja, essa equação ela é do gráfico 1. Porque deu certo. Como eu disse, será que a outra vai vir de brinde? Vamos pegar aqui agora, ó, a segunda equação, y igual a menos 2x mais 1, e vamos construir uma tabelinha. E novamente vamos escolher valores para x. Tá? Vou escolher aqui o clássico, 0 e 1. Se o x for 0, 0 vezes menos 2 dá 0. 0 mais 1, 1. Se o x for 1, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Vamos localizar os pontos? Bom, 0 e 1. 0 para x, 1 para y, marco 1. Segundo ponto, 1 e menos 1. Então, 1 para x, menos 1 para y, ligando os dois valores. Temos aqui o segundo ponto e os dois pontos estão na reta. Logo, essa equação é do gráfico 2. Tá? Fizemos a verificação, criamos alguns pontos, algumas soluções para as equações e localizamos no gráfico. Como coincidiu com a reta, descobrimos qual equação corresponde ao gráfico 1 e ao gráfico 2. Questão 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Então está aqui os pares ordenados para a gente localizar no plano cartesiano. Coloquei aqui já uma malha quadriculada. Vamos localizar então 1 e 3. Então tem aqui ó, 1 e 3. Então tem o primeiro ponto. Segundo ponto, 2 e 5. Então o 2 com o 5. Temos aqui o segundo ponto.
e assim por diante, tá? Vou dar uma acelerada aqui no vídeo para poder ficar mais rápido para vocês, tá? Pronto, localizamos aí todos os pontos, né? Um total de 5. Vamos para os itens? Letra A, podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Bom, a gente tem aqui 5 pontos. Será que dá para construir uma reta? Bom, vamos ver aqui, ó. E aí, o que vocês acham? Dá para construir uma reta? Dá, né? A gente pode responder aqui sim. Letra B. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou decrescem enquanto a outra cresce? Bom, à medida que eu estou aumentando aqui o valor do x, o que está acontecendo com o y? Ele está aumentando também, né? E é fácil olhar aqui, ó. 1 passou para 2, passou para 3, passou para 4, passou para 5. Eu estou aumentando o x. O que está acontecendo com o y? 3 aumentou para 5, aumentou para 7, aumentou para 9, aumentou para 11. Então as duas grandezas estão crescendo conjuntamente, tá? Então vamos colocar assim, crescem conjuntamente, vamos ver se cabe aqui. Beleza? Então a reta ela é crescente, as duas grandezas crescem juntas, tá? Então a reta é uma reta crescente. Vamos para o próximo item. Então o próximo item pede para localizar os seguintes pares ordenados também no plano cartesiano. Temos aí 5 pares. Então começando aqui, ó, ponto A, 1 e 3. Então 1 e 3, tá aqui o ponto A. Ponto B, 2 e 1. Então tá aqui 2 e 1. Ponto C, 3 e menos 1. Então 3 e menos 1. Então tá aqui o ponto C. Menos 4 e menos 3. Então, 4 e menos 3, né? 4 e menos 3. E por último, o ponto E, 5 e menos 5. Então 5 menos 5. Tá aqui o quinto ponto. E a pergunta do item A é: podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Bom, dá para criar uma reta novamente? Vamos ver aqui, ó. E aí, o que vocês acham? Acho que foi possível, né? Então a gente vai responder aqui sim. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce? Bom, o que está acontecendo aqui, né? Os valores de x nós estamos aumentando. E à medida que eu estou aumentando o x, o y está diminuindo. E a gente pode observar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O x está aumentando. E o y? 3, 1, menos 1, menos 3 e menos 5. Então a outra está diminuindo. Então o que nós vamos responder aqui? Uma cresce e a outra... Uma decresce e a outra cresce, ou uma cresce e a outra decresce. Então nós podemos colocar assim: uma cresce e a outra decresce. Beleza? Acho que deu para compreender, né, galera? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aí na correção. Estamos chegando aí, talvez na metade, né? Essa semana 3 ela ficou um pouquinho extensa. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$12 de bandeirada e R$3 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$10 de bandeirada e R$4 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos e responda. Letra A. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas empresas? Bom, se eu for olhar para o gráfico, vamos pensar o seguinte, né? Aqui tem um erro grosseiro no gráfico, né? O item B seria: em qual situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Então, beleza, vamos lá, vamos pegar o item A primeiro.
Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas empresas? Bom, o mesmo seria esse ponto de encontro aqui, cara. Beleza? Esse ponto de encontro aqui é o mesmo para os dois gráficos, tá? Então, com 2 quilômetros é indiferente. Eu pago o mesmo valor na empresa A e na empresa B. Vamos provar isso? Vamos pensar assim, ó. Como que funciona a empresa A? A empresa A, ela cobra R$12 mais 3 quilômetros, R$3 por quilômetro rodado. Então ela cobra o seguinte, ó, ela cobra 12 mais 3 vezes X, onde X é a quantidade de quilômetros que nós vamos andar, beleza? A empresa B, ela cobra R$10 mais R$4 por quilômetro rodado. Então, a expressão da empresa B seria isso aqui, ó, R$10 mais 4 vezes X. Tranquilo? Só que lá no gráfico, né, o ponto de encontro fala que o X é 2. Se o X for 2, o valor a ser pago pelas duas empresas vai ser o mesmo. Vamos verificar se isso é verdade? Olha só. 12 mais 3 vezes. Se eu andar 2 km, eu vou pagar 2 vezes 3, R$6, mais 12, R$18. Eu, de fato, vou pagar R$18. Se fosse na empresa B, tá aqui, ó. Se eu andar 2 km, eu vou pagar 4 vezes 2, que dá 8, mais 10, R$18. Então, de fato, com 2 km, eu vou pagar o mesmo tanto na empresa A e na empresa B. Só que no gráfico, olha o que acontece com o gráfico. Quando for 2 km, eles vão pagar o mesmo tanto. Mas aqui está falando que vai pagar 14. Está errado, né? Isso está errado. Não é 14. Aqui seria 18. Beleza? Então, o gráfico aí ficou um pouquinho errado no nosso PET, tá? Então aqui perguntou para qual quilometragem. Então vamos colocar aqui 2 quilômetros. Beleza? Letra B. Em qual situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? A empresa A, ela cobra R$12 fixo. A empresa B, ela cobra 10. Beleza? Então, se eu for andar, por exemplo, 1 quilômetro, se eu andar 1 quilômetro, porque eu sei que 2 vão deixar as duas empresas iguais, né? Vamos pegar o 3, né? Vamos pegar 3 quilômetros. Se eu andar 3 quilômetros, aqui eu teria que pagar quanto na A? 3 vezes 3, 9. 9 mais 12, 21. Eu teria que pagar 21 na A. Na B, se eu andar 3 quilômetros, 3 vezes 4, 12. Mais 10, 22. Ou seja, eu vou pagar mais caro na B. Certo? Então vamos colocar o seguinte. Em qual situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a B? Deixa eu apagar essa parte de baixo para a gente poder registrar legal, tá? Vamos colocar assim, ó. Eu sei então que 2 km é indiferente, A ou a B. Vamos colocar o seguinte agora. Menos que 2 km. Se eu andar 1 km, qual é a melhor? Então, se eu andar 1 km, né, vamos reescrever aqui, ó. A empresa A, eu sei que é 12 mais 3x. A empresa B, eu sei que é 10 mais 4x. Então, se eu andar menos que 2 km, se eu andar 1, né, se eu andar 1, na empresa A eu vou pagar quanto? 1 vezes 3, 3, mais 12 eu pagaria 15. Aqui, se o x for 1, 1 vezes 4, 4, mais 10, 14. Então, na empresa B eu pagaria menos. Então, se for menos que 2 km, é melhor a empresa B. Então, menos que 2 km é vantajoso. É mais vantajoso, vou colocar assim. A empresa B. E mais de 2 km, a empresa A. Beleza? Por quê? Porque ela cobra menos por quilômetro rodado. Ela só cobra R$3.
Tranquilo, gente? Então aqui a gente encerra a correção do PET, né? Correspondente à semana número 3. Espero ter contribuído aí para o estudo de cada um de vocês. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E semana que vem estaremos aí com a correção do PET semana número 4, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. Bons estudos e até a semana que vem. Valeu!